castelo forte é o nosso Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. Se você é novo aqui no canal, você é muito bem-vindo. O propósito desse canal é falarmos acerca do conteúdo bíblico e tudo que nele está contido, nas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também abordar alguns temas que são pertinentes à nossa atualidade e o que a Bíblia diz acerca destes assuntos. O tema que nós estamos estudando é sobre os assuntos do Apocalipse. Eu já fiz um primeiro vídeo começando a falar sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus. E nós começamos a falar sobre os sinais espirituais. E dentro dos sinais espirituais nós vimos uma das evidências dos sinais espirituais, que é o avivamento. Nesse segundo vídeo, dando continuidade, nós vamos falar sobre outra evidência do sinal espiritual, que é a apostasia. Desde já, se você quer entender um pouco mais sobre isso, fica até o final desse vídeo. Esse canal ele é aberto para você que seja cristão protestante, que seja católico, faça parte de algum movimento de fé, seja de outra religião, budista, muçulmano, independente da sua religião, se você tem interesse em conhecer e entender o conteúdo bíblico, ou até mesmo que você não tenha religião nenhuma, seja ateu, mas tem interesse em entender um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas, esse canal é para você. Então, sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. Nós fizemos o primeiro vídeo falando sobre o avivamento, que nós vimos que o avivamento ele se inicia através de uma profecia de Joel que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, que tem início em Atos 2, e a partir dali o Espírito Santo repousa sobre o homem. E nós entendemos que o verdadeiro avivamento, ele é um avivamento genuíno, quando ele está embasado na consciência que o ser humano tem do pecado, da justiça e do juízo, e da obediência aos ensinos de Jesus Cristo. Um avivamento fora dessas duas bases não é avivamento, é animamento. São mecanismos que são usados para animar pessoas, animar plateias, para chamar grandes multidões. Na verdade, o avivamento não tem nada a ver com esses tipos de movimento. O avivamento está embasado na obediência e consciência do pecado. Quando o ser humano entende sobre o pecado, que ele precisa de perdão para que não venha sofrer a condenação, e ele aceita a Cristo e passa a obedecer a sua palavra, aí ele está vivendo um avivamento em sua vida. Entendido isso, se você quiser entender com mais detalhes, recomendo que você assista o primeiro vídeo. Entendido isso, nós vamos para a segunda característica do sinal espiritual que antecede a vinda de Jesus, que é a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o abandono consciente da fé. Vamos ler um texto que está no Novo Testamento, está em 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve, está no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Desde já, se você não tem Bíblia na sua casa, eu recomendo que você baixe um aplicativo no seu celular para que possa estar acompanhando juntamente comigo, para que fique um pouco mais fácil de você entender. 1 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele dá uma instrução a Timóteo
e ele mostra a Timóteo que nos últimos dias, que no caso são os dias que nós estamos vivendo e que já eram os dias que eles estavam vivendo também, apostatariam alguns da fé, abandonariam conscientemente a fé, ou seja, pessoas que experimentaram da salvação, creram na mensagem do Evangelho, entregaram a sua vida a essa mensagem, decidem e optam por livre e espontânea vontade abandonar esta fé, largar esta fé. A apostasia é uma das características do sinal espiritual. É algo que antecede a vinda de Jesus Cristo. No nosso tempo presente, nós estamos vivenciando um período de apostasia. E como é, diante disso que nós estamos entendendo, que nós descobrimos que a apostasia ela está presente? Porque há alguns passos que mostram quando alguém está apostatando da fé. Eu quero pegar como exemplo aqui o povo de Israel. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo de número 32. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Nós não vamos ler todos os versículos, porque senão se tornará uma leitura muito extensa. Mas eu recomendo a você, na sua casa, que leia na íntegra todo o Êxodo 32 e, se possível, se você tem aptidão à leitura, que você leia todo o livro de Êxodo, porque dentro do livro de Êxodo você vai entender partes da trajetória do povo de Israel. E Êxodo capítulo de número 32 é um texto muito claro para mostrar um pouco e entendermos um pouco o que é a apostasia. Êxodo 32. Vamos começar pelo verso de número 1. Olha o que diz. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, fazemos deuses que vão adiante de nós. Preste bem atenção nisso. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Verso 2. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A trajetória do povo de Israel, resumidamente, se dá de que forma? Israel estava passando um período de escravidão na terra do Egito. Eles eram servos de Faraó. E acredito que talvez você já conheceu, ou já assistiu, já viu alguma informação sobre Moisés. Que Moisés foi um homem que foi levantado por Deus para livrar esse povo da escravidão do Egito. Deus levanta este homem por nome Moisés, e a Bíblia, no livro do Êxodo, vai falar que com mão forte Deus tira o povo de Israel do Egito. O que significa essa expressão com mão forte? Deus se utiliza de maravilhas, coisas sobrenaturais que vai além do natural para libertar o povo de Israel do Egito. Deus transforma água em sangue, Deus envia pragas de gafanhotos, Deus envia praga de rãs, Deus faz densas trevas pairarem sobre o Egito, Deus faz chover saraiva sobre o Egito, enfim. Deus atinge o Egito com 10 pragas, a ponto de Faraó, na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó decidir
de uma vez por todas deixar este povo ir. E a Bíblia é clara em mostrar que quem tirou o povo de Israel do Egito foi Deus, com mão forte. Mas aqui no capítulo de número 32 de Êxodo, nós vamos ver um povo que estava sobre uma ordem. Moisés recebe uma ordem dada por Deus de subir um monte. E Moisés sobe e deixa Arão na responsabilidade deste povo. E para qualquer uma questão que o povo tivesse que resolver, procurasse Arão. E Moisés sobe ao monte. E Moisés fica nesse monte por um espaço de 40 dias. E depois desses 40 dias, ou neste espaço de 40 dias, o que esse povo faz? Esse povo começa a se tornar impaciente. E esse povo convoca Arão, chama Arão e fala para Arão: olha, Arão, nós não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, mas vamos fazer uma coisa. Vamos levantar um bezerro de ouro. E porque quanto a esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu com ele. E Arão concorda com isso. Eles erguem um bezerro de ouro. E a fala que nós lemos no texto é que Arão diz: estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles sabiam que quem os havia tirado era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. Mas eles preferiram, optaram, escolheram abandonar essa fé e erguer para si um Deus ou um bezerro, uma imagem que estivesse diante deles, a qual eles pudessem falar: esse sim nos tirou da terra do Egito. Este é um exemplo muito claro de apostasia, de abandono consciente da fé. É uma coisa que, na nossa atualidade, é real. Pessoas que até entenderam a mensagem do Evangelho, aceitaram a mensagem do Evangelho, e caso você não saiba, de forma simbólica, a trajetória do povo de Israel, a sua libertação do Egito e período no deserto, apresenta de forma simbólica a trajetória de um crente que é salvo. Ele é tirado do Egito. Uma pessoa que é salva, ela é tirada do Egito, que é o mundo de pecado, e ela passa agora a andar na direção de Deus. Mas esse povo que ficou no deserto, eles optaram, eles escolheram se prostrar diante de outros deuses. Eles escolheram abandonar a fé naquele Deus que os tirou verdadeiramente da terra do Egito. E hoje, isso é uma realidade comum. As pessoas abandonarem a sua fé conscientemente, deixarem de seguirem a sua fé conscientemente. E há algumas coisas que manifestam esse tipo de ação. Uma dessas primeiras coisas é quando as pessoas elas deixam de levar a sério as verdades bíblicas. Não tem como nós negarmos que servir a Deus é uma vida de renúncia. A própria Bíblia nos ensina isso. Ela nos ensina até através de uma matemática que é um pouco maluca. É perder para ganhar. Jesus chega a falar: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Jesus pronuncia essas palavras mostrando que servir a Ele, seguir a Ele, é uma vida de renúncia. E quando as pessoas que estão inseridas dentro dessa realidade, elas deixam de levar a sério esta realidade, é o primeiro sinal de que elas estão começando a apostatar da fé, a abandonar conscientemente a fé. Quando elas olham para as Escrituras, para as suas ordenanças, para os seus princípios, para aquilo que ela estabeleceu, e começam a levar de qualquer jeito. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a ler as Escrituras, examinar as Escrituras. E quando nós não levamos isso a sério, é um sinal de apostasia. As Escrituras nos ensinam a orar. E quando nós deixamos de orar, já é uma manifestação, sinal de apostasia, porque deixamos de levar a sério essas coisas como oração, leitura da Bíblia, vida de renúncia
do pecado e de toda a sua imoralidade, quando deixamos de levar a sério isso, manifestamos na nossa vida um princípio de apostasia. E no nosso tempo isso é real. Você pode ver pessoas que estão até dentro da igreja, ou até dizem que servem a Deus, que estão acompanhando, estão na presença de Deus, estão ali firme e forte, não perdem nada, estão em tudo, mas não levam as coisas de Deus a sério. Elas estão manifestando princípios de apostasia. Um outro sinal que manifesta a apostasia na vida do ser humano é quando a realidade do mundo chega a ser maior que a realidade do reino de Deus. Ou seja, quando a nossa visão terrena das coisas, elas passam a ser melhores do que as coisas espirituais. Quando tudo que esse mundo oferece passa a ser melhor do que o reino de Deus oferece. Jesus fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, o reino de Deus não está associado àquilo que é material, àquilo que é palpável, àquilo que é físico, mas justamente a coisas espirituais. O reino de Deus está além das coisas que os nossos olhos veem, mas quando as coisas desse mundo passam a ser maiores do que as realidades do reino na nossa vida, manifestamos um sinal de apostasia. Por isso que não é bíblico movimentos ou até mesmo igrejas que centralizam o evangelho nas coisas desta terra, nos bens desta terra, nas conquistas desta terra. Não é que não devemos ter conquistas e bens nessa terra, mas você quer uma dica aqui? Você quer ter uma vida bem-sucedida profissionalmente, materialmente? Trabalhe, se esforce, se dedique. Olhe para a vida, por exemplo, das pessoas de cultura oriental. São pessoas que são educadas desde berço a trabalharem, a se dedicarem, a se esforçarem, e por consequência disso, elas têm vidas bem-sucedidas, são pessoas financeiramente bem de vida. Por quê? Porque aplicaram a sua vida a isso. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, não pense que a Bíblia vai ter isso como prioridade. Isso não é prioridade, olhando para o reino de Deus. Jesus disse, certa feita, no Evangelho que Mateus escreve, capítulo de número 6 e o verso de número 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus já ensinou desde o princípio que a nossa vida ela não tem que estar ligada somente às coisas desse mundo, a prioridade não tem que ser as coisas desse mundo. Quando começamos a colocar isso como coisa principal das nossas vidas, estando servindo a Deus, manifestamos um sinal de apostasia. Outra coisa que manifesta a apostasia no nosso meio é a aparência enganosa do pecado. Ou seja, quando o pecado passa a ser tolerado por nós. A igreja, o povo de Deus, aqueles que servem a Jesus, são sal da terra e luz do mundo. Se você jogar o sal no limão, o sal fica com gosto de limão ou o limão fica com gosto de sal? O limão vai ficar salgado. Se você jogar o sal no feijão ou salgar demais o feijão, o sal vai ficar com gosto de feijão ou o feijão vai ficar com gosto de sal? A vida de quem serve a Deus diante das outras pessoas é diferente. O pecado, as ações imorais, pecaminosas, elas não devem ser toleradas, uma vez que há acordo entre aqueles que servem a Deus e tais práticas, a apostasia ela é evidente. E por fim, a dureza de coração manifesta a apostasia, quando você resiste duramente, uma vez que você creu, e a Bíblia te ensina o procedimento de vida, e você resiste duramente a isso. É sinal de que você apostatou. Que a apostasia não seja uma realidade na nossa vida, embora seja uma realidade que vai manifestar a vinda de Jesus, está enquadrada como um aspecto do sinal espiritual.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer, deixa aqui nos comentários. Nós falamos nesse vídeo acerca da apostasia como sinal espiritual que antecede a vinda de Jesus. E se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve e ativa o sino das notificações para que você possa ficar a par dos outros vídeos que nós vamos fazer aqui acerca dos assuntos do Apocalipse. Se você tem algum comentário a fazer, deixa na descrição. Conto com a sua colaboração e que Deus em Cristo te abençoe.